Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 11 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E que convido você, convido a sua família, para juntos lermos a palavra de Deus, ouvirmos e meditarmos nessa palavra, pois estamos vivenciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, mês propício para assim nos aprofundarmos na palavra de Deus. Então vamos para a recitação do Evangelho de hoje, tirado de Lucas 6, versículo do 27 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. A quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peça que o devolva. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa terei? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles que esperam receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amais os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julguei e não serei julgado. Não condenei e não serei condenados. Perdoai e serei perdoado. Dai-vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, este evangelho que acabamos de ouvir nesse dia de hoje é um verdadeiro manual de ética, pois condensa em poucas palavras um novo modo de ser e estar no mundo que revoluciona a sociedade. Infelizmente, 2000 anos depois de ser proposto por Jesus para mostrar a novidade de ser cristão, esse manual ainda não é utilizado pela grande maioria dos batizados. Através do batismo, deixamos de pertencer à velha humanidade corrompida para pertencer à nova, recriada em Cristo, novo Adão, imagem de Deus. Meus irmãos, queridas irmãs, essa transformação radical, porém, parece não ser refletida na prática da maioria dos cristãos. O ser humano se habituou a amar em troca do amor que recebe e fazer o bem em troca do bem que lhe foi feito, a emprestar a quem lhe emprestou primeiro. Devemos retomar o ensinamento de Cristo, revestirmos-nos de sentimentos de bons para espelhar sua bondade e sua divindade. A radicalidade que ele nos propõe deveria ser refletida na comunidade cristã, com ações de caridade, com serviço que vise sempre ao bem comum e à glória de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, se não tivermos uma fé firme e a certeza de que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio em pessoa, nos dá a garantia de que do que ele pregou, nós não conseguiremos alcançar o pensamento de Deus, pois o que o mundo ensina agrada muito mais a nossa humanidade. Com efeito, a palavra de Deus nos confunde, pois fala justamente ao contrário do que todos pregam. Se colocamos
De um lado, as instruções de Jesus neste Evangelho e do outro lado, as concepções que o mundo prega, com certeza nós percebemos que exige um fosso enorme separando as duas vertentes. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, quando nós ouvimos Jesus falar coisas como amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e bendizer aos que amaldiçoam, rezar pelos que caluniam e dar a outra face depois de ter tomado uma bofetada, entregar a túnica quando alguém já nos tomou o manto e tantas outras coisas, nós nos apavoramos e achamos que ele nos propõe andarmos na contramão do mundo. Jesus veio desbaratar a teia do inimigo que tenta nos infligir uma doutrina de morte, né, que nos instrui e nos posiciona uns contra os outros, lançando fora a virtude da caridade que Deus nos conferiu. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que a chave para que possamos compreender o que Jesus veio nos ensinar está justamente na expressão: o que vos desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, quando nos envolvemos com o outro indivíduo, nós podemos compreender as suas motivações e assim também perdoar, compreender e, sobretudo, acolher. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, depois também que Jesus nos faz outras indagações para com a nossa reflexão, qual é a recompensa que nós teremos se fizermos o bem só a quem nos faz o bem, quais os métodos que teremos se amamos somente a quem nos ama. Se emprestamos dinheiro somente a quem nos pode pagar, nós não estaremos fazendo por amor e sim por conveniência. Então Jesus ainda nos adverte: sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e mal. Finalmente, meus irmãos, queridas irmãs, ele nos dá a dica para que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não julgar, porque assim também não seremos julgados. Não condenar, para que também não sejamos condenados. Perdoar, para que sejamos perdoados. Dar para poder, então, receber. Enfim, com a mesma medida que nós medimos o outro, nós medimos o irmão, isto é, da mesma forma que, na mesma proporção, do mesmo jeito, nós seremos também medidos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você tem dificuldade em acolher essa palavra, essa mensagem do Evangelho? Qual das duas orientações de Jesus lhe é mais difícil de viver? Como você costuma julgar as pessoas que é? Você costuma fazer o bem sem olhar a quem? Ou você só ajuda a quem você conhece? Você acha que tem necessidade de amar as pessoas que estão fora do seu círculo de amizade? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos dispormos a amar nossos inimigos e perseguidores. E só assim estaremos dando testemunho do amor que devota a cada ser humano. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a você e a sua família um santo e abençoado dia e que desça sobre todos a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.